Olá, aqui é Tati Hodson, falando para Backlash, diretamente do Egito. Estou aqui nesse país que nos deu as pirâmides e uma cultura milenar, e hoje em dia é uma nação de maioria islâmica. Recentemente eu fiz algumas entrevistas na Tunísia com jovens de lá, falando sobre a religião, como que eles encaram as práticas do Islã, e hoje eu gostaria de abordar o assunto imigração islâmica, porque também já fiz outro vídeo falando sobre a problemática da imigração islâmica dentro da Europa, principalmente no caso mais específico das grooming gangs nas Ilhas Britânicas, né, no Reino Unido. Então, eu queria continuar esse assunto, tentando analisar um pouquinho mais quais os motivos que fizeram, que facilitaram para chegarmos nesse ponto no Reino Unido e também em outras nações como a França e a Alemanha, a Suécia e outras na Europa, certo? Então, algumas características do Islã são bem marcantes e acabam favorecendo esse diferencial e essa verdadeira guerra civilizacional, que é um conflito de civilizações, certo? Então, uma das características, dos diferenciais principais da civilização ocidental, que é a nossa civilização, que temos na maior parte da América do Sul, Central, América do Norte e na Europa, foi toda baseada a cultura na cultura judaico-cristã. Então, os nossos valores são valores que vieram da religião judaica e da religião cristã. Portanto, obviamente fomos progredindo e modernizando com o passar dos séculos, mas hoje em dia o que nós vemos é a conquista de direitos iguais, praticamente entre mulheres e homens, embora a esquerda sempre tenha essa narrativa de que as mulheres são oprimidas, porque temos o patriarcado do homem branco, etc. Na realidade, nós vemos mulheres ocupando todos os espaços nos países de cultura ocidental, não só como mães, mas como profissionais de praticamente todas as profissões, onde as mulheres querem estar, elas têm o direito, conquistaram o direito, e não há maiores diferenças entre homens e mulheres, a parte das diferenças biológicas, fisiológicas obviamente, maternidade, que um direito biológico, é lindo das mulheres, e a esquerda até isso está tentando nos roubar, certo? Tentando dizer que homens podem se tornar mulheres se assim eles se sentirem, né? Então, bom, o assunto hoje não é esse, mas podemos abordar isso em outro dia. Mas o que eu queria deixar claro é que a sociedade ocidental é a mais avançada que já houve nesse sentido, de direitos iguais, de liberdade de expressão, certo? Então, isso são direitos que conquistamos ao longo dos séculos e nós devemos valorizar esses direitos, porque se nós não valorizarmos, nós podemos perder esses direitos. Eles não são direitos que garantidos, mesmo se forem garantidos por lei, eles podem ser tirados de nós, certo? Das populações, das sociedades ocidentais, né? Então, como que isso pode acontecer? Bom, a imigração é uma dos fatores que podem favorecer essa decadência da sociedade ocidental, no sentido de perdermos os nossos valores e os direitos igualitários que temos entre homens e mulheres, e outros direitos também e valores, como a liberdade de expressão, por exemplo, certo? Por que isso pode acontecer? Porque na medida que os países, as nações ocidentais, recebem pessoas vindas de países com valores totalmente diferentes, totalmente opostos, certo? O que pode acontecer é que esses valores ocidentais vão ser erodidos, vão ser perdidos, certo? E nesse ponto, as nações de maioria islâmica, elas têm
uma característica muito definida, certo? Algumas características que são totalmente opostas à civilização ocidental. Por exemplo, nas civilizações islâmicas, nas nações islâmicas, né, que é parte da civilização islâmica, as mulheres não têm os mesmos direitos das mulheres ocidentais, certo? Isso não é somente a obrigatoriedade de usar o véu, de cobrir todo o corpo, certo? Isso é uma das coisas, né? Existem países que a mulher sofre mutilação genital, certo? Porque a sociedade considera a mulher da maneira que foi feita, certo? A sua biologia, a sua anatomia considera a mulher impura se ela não for a uma certa idade, geralmente pelos 6, 7 anos, se ela não for operada, digamos, ou se ela não for costurada, basicamente, pelos religiosos da religião islâmica, né? Então, essa mutilação genital é um processo muito invasivo, muito dolorido para as meninas, e em alguns países isso ainda acontece e é considerado, é normalizado, certo? Não é crime fazer isso. Então, a própria família considera que é um dever deles purificar a menina para que ela permaneça virgem até ela se casar, certo? Para garantir a sua pureza, certo? Então as meninas sofrem esse terrível processo muito dolorido que vai marcá-las e traumatizar a maioria delas pelo resto de suas vidas, né? Inclusive algumas deixam de ter prazer, algumas sentem dor cada vez que tem uma relação sexual. Então é uma coisa que nós, como ocidentais, achamos terrível, né? Nós achamos é uma verdadeira agressão às mulheres, certo? Mas que dentro da cultura islâmica, em certos países, isso não acontece em todos os países, certo? É uma coisa normal, normalizada e faz parte e é assim que acontece, entendeu? Então, imagina isso dentro de um país como a Inglaterra, né? Como no Reino Unido ou na França ou na Alemanha, né? As famílias que vêm de países islâmicos que fazem essa prática, quando elas chegam na Europa, chegam no país ocidental, elas não vão mudar as suas tradições, certo? As tradições continuam. Então, as meninas continuam a serem mutiladas. Então, a religião muçulmana é muito firme no sentido de seguir as suas tradições, que podem variar um pouquinho de país para país, como eu falei, mas que em geral seguem o Alcorão, né? E o Alcorão, apesar de existirem várias versões, né? Conforme, se você estudar um pouquinho esse assunto, você vê que existem interpretações diferentes, um pouco mais tradicionais, um pouco mais rígidas que outras, certo? Mas basicamente tem a mesma estrutura, que é bastante, na verdade, patriarcal, que o homem tem direito o próprio profeta, né? Teve várias mulheres e algumas nações islâmicas, como por exemplo a Tunísia, eles não permitem a poligamia, certo? Mas tem outras nações que permitem, por exemplo, o Irã, que é uma nação bastante rígida no sentido, né, de seguir o Alcorão, a Arábia Saudita e outras nações, existe o apedrejamento de mulheres adúlteras, né? Existe a poligamia, e basicamente em muitos lugares, as mulheres, além de terem que usar uma burca, cobrindo todo o seu, inclusive o seu rosto, só os olhos de fora, elas não podem sair nem desacompanhadas na rua, sem alguém, um parente, né, um marido, um irmão, um filho do sexo masculino, certo? Então, ok, tudo bem, a gente
tem que respeitar, cada um tem a cultura que prefere, né, que é fruto do desenvolvimento como nação, certo? Mas o problema é que quando alguns desses indivíduos vão viver em países europeus, em países de cultura ocidental, Estados Unidos, vários países de cultura ocidental, eles levam consigo essas tradições, certo? E a cultura islâmica, certo? Ela é uma cultura expansionista. Então, ela procura trazer cristãos e pessoas de outras religiões para que sejam também muçulmanos, certo? Eles querem expandir. Então, é muito comum a família ter muitos filhos, certo? Para realmente se expandir no local, né? E eles buscam realmente transformar a cultura do país de origem, do país onde eles estão indo, né? Do país que eles estão, para onde eles migraram, certo? Então, nós que somos, deveríamos ser os guardiões da cultura ocidental, porque é a cultura na qual nós fomos criados, que é a base de toda a nossa educação, nossos hábitos, nossos valores, certo? Cultura cristã, judaica cristã. Nós devemos ter atenção quanto a isso, certo? E eu acho que isso é uma das coisas que causa esses problemas que estamos tendo hoje na Europa, é que os líderes europeus que abriram as portas através, né, da União Europeia, certo? Para refugiados, imigrantes, abriram as portas para pessoas que vieram de variados países, certo? Eles não tiveram o cuidado de trazerem essas pessoas, principalmente da religião islâmica, não tiveram cuidado para que essas pessoas assimilassem a cultura ocidental, para que elas se integrassem na cultura ocidental. E como esse cuidado não foi feito, certo? Foi permitido que eles continuassem com suas tradições, eles estão subvertendo as tradições, ocidentais dentro dos países onde eles estão vivendo, certo? Então, o que a gente está vendo hoje em dia? Você vê na Inglaterra vários tribunais com a lei Sharia, onde é possível fazer com que as leis britânicas não sejam mais seguidas. Até mesmo o problema que tem acontecido na Inglaterra e em alguns outros países também, com muitos ataques contra meninas, né, que são estupradas, que são aliciadas e etc. Acontece porque, de acordo isso com os próprios perpetradores, né, os criminosos que realmente fizeram esses crimes, eles falam que é um direito deles, porque essas meninas não se vestem da maneira adequada, que elas se mostram, então se elas vestem uma mini saia, estão de manga curta ou de top, elas elas não estão se autorrespeitando, estão pedindo para serem atacadas. Então, essa é a visão que essas pessoas têm. Por quê? Porque elas foram educadas assim, certo? E foram educadas assim, não porque elas foram educadas num país de origem islâmica, mas elas foram educadas na própria Europa, na Inglaterra, na França, na Alemanha, pelas suas famílias, pelas mesquitas que propagam essas tradições, certo? Que não se integraram, e essas pessoas não assimilam a cultura europeia, que é uma cultura ocidental, os valores judaico-cristãos. Inclusive a religião islâmica, para quem não sabe, eles não respeitam pessoas que não têm a mesma religião. Então, até no próprio Corão fala que você não pode ter amigos de outras religiões, né? Porque tem valores muito diferentes e então não são aceitos. Quem não acredita no Deus deles não é uma pessoa, é chamada de infiel.
certo? Então, eu acho que tudo bem, eles têm direito a acreditar no que tem, do que eles querem, e como nós também temos, né, os cristãos acreditam em alguma coisa, os judeus um pouco diferente, mas assim, eu acho que deve haver um respeito, e esse respeito deve ser mútuo. Inclusive, se você está vivendo num país de maioria cristã, certo? Se espera que as pessoas sigam os mesmos valores e respeitem, certo? Os valores cristãos, os valores judaico-cristãos. Mas realmente a maioria dos islâmicos são antissemitas. Eles realmente não respeitam judeus e também não respeitam muitos cristãos nesse sentido. Não, isso não vale para todos, obviamente, a gente não deve generalizar, certo? Mas a maioria, eu andei entrevistando algumas pessoas aqui no Egito também, e todos que eu entrevistei na Tunísia, né? Eu sou bastante curiosa, converso com os taxistas, né? Eu fiz contratei um rapaz para nos levar para ver alguns dos rebats, né? Uma pessoa da Tunísia lá que foi muito simpático, conversava bastante, e ele falou que ele era muçulmano, mas não era muito religioso, que é bastante anormal, já que o normal eles realmente fazem salá, que são as orações 5 vezes por dia, etc, né? Então ele falou que ele não reza muito, tal, ele até ele ele respeita o Ramadã, que é aquele mês que eles têm durante o ano, onde eles não comem nada durante o dia, só à noite, né? Que é um processo bastante tradicional da cultura islâmica. Mas aí conversando sobre, novamente eu estava perguntando sobre o que ele achava do Hamas, etc. Ele não queria saber de nada contra o Hamas, né? Então todos eles são bastante antissemitas. Ninguém gosta muito de israelenses, né? Na cultura islâmica, eu acho que os ensinamentos que eles têm são tem bastante viés político nesse sentido, né? Bem forte. E é difícil falar com as pessoas, tentar explicar sobre todo o fator histórico, né? Que Israel já existia como nação há milhares de anos, né? Antes de Jesus Cristo, etc. E eles já ocupavam essa terra, né? Mas isso não entra na cabeça de ninguém admite discussão, né? Porque também não existe uma coisa do Islã que não existe a liberdade de expressão, né? Então, o muçulmano tem que seguir à risca o que está ali no Alcorão, e os assuntos que podem ser um pouco, digamos, não concordam com o que está ali, eles não são passíveis de serem discutidos, certo? Então, essa liberdade de expressão não existe, né? E, e a gente acaba vendo isso refletindo no que está acontecendo na Europa, certo? Que agora, desde que nós tivemos a eleição que ganhou o partido de esquerda, o Labour Party na Inglaterra, né? E esse partido de esquerda é totalmente a favor da hegemonia islâmica no país. Assim, eles estão facilitando que se expanda toda a religião islâmica dentro do país, né? Embora na Inglaterra, de acordo com o censo de lá, são mais ou menos 4 milhões só de islâmicos, né? De muçulmanos, sendo que a população do país está em torno de 80 milhões, eu acho um pouco menos. Então não é assim que seja uma maioria, certo? Só que essa minoria já se tornou tão poderosa que está calando a maioria cristã do país, certo? Porque o governo, não só esse governo, o governo conservador também, anteriormente, que ficou no poder há uns 14 anos, se não me engano, eles já favoreciam bastante os islâmicos, e
agora estão criando a lei de islamofobia, eles estão tentando passar essa lei que não admite nenhum tipo de crítica, certo? Nenhuma crítica ao Islã. Então, como você não pode criticar alguma coisa, você perde a sua liberdade de expressão, né? E se torna muito perigoso isso, porque é um autoritarismo, né? Já beirando o totalitarismo realmente. Então, é isso que está acontecendo, né? Eu queria, então, deixar claro aqui que o estudo do que acontece com esses imigrantes dentro do país é muito necessário ser feito dentro da Europa, porque o Brasil também está sujeito a esse tipo de problema no futuro, né? Hoje em dia a gente não tem ainda uma imigração massificada de, dos islâmicos, muçulmanos dentro do país, mas não quer dizer que isso não possa acontecer no futuro, né? E eu acho que é uma lição que a Europa, que a população está sentindo na pele isso, e muita gente agora está tentando reclamar sobre isso, protestar, etc., mas pode até ser um pouco tarde demais, porque na medida que o governo proíbe a crítica, certo? Tem pessoas que já foram parar na prisão por terem falado alguma coisa, reclamado, feito um vídeo, certo? Então é muito grave isso, né? E essas entrevistas que eu fiz na Tunísia, eu acho que ajudam a abrir os olhos da gente para o que a juventude dos países do norte da África estão pensando, né? O que eles acreditam, né? Então, por exemplo, nós vimos as moças que eu entrevistei, você vê que elas estão satisfeitas em ter que usar o véu, acham que isso é um direito que o Deus deles deu para elas, para protegê-las dos homens que podem ter más intenções ou doenças mentais, como uma delas falou, né? E elas acham que que eu tentei assim trazer um pouco de uma dúvida, assim, né? Perguntei, vocês acham que é justo, né? Vocês vão à praia, vocês têm que estar cobertas dos pés à cabeça, né? Não podem pegar uma corzinha, não podem, né? É uma coisa que pra gente, né? Seria um absurdo, certo? Mas elas não, elas acham que é tudo certinho, é assim mesmo, a gente tá feliz, entendeu? Ótimo, não tenho nada contra, né? Eu acho que cada um vive como acha melhor e tudo bem. Mas assim, aí quando acontece de essas pessoas irem até os países, morarem, ficarem dentro do país ocidental e tentarem mudar o país que elas estão vivendo, que eles recebeu né, as pessoas que foram recebidas de braços abertos, eu acho que é um problema que a gente tem que rever isso e como população que deseja permanecer com os valores ocidentais, nós precisamos lutar para não sermos invadidos e conquistados, que na verdade não é, né, chega nesse ponto de ser uma conquista, porque se antigamente, né, toda a Península Ibérica, etc., foi conquistada, norte da África foi conquistada pelos árabes com invasões com armas e subjugação e escravidão, hoje em dia essa conquista está sendo de uma maneira diferente, uma maneira insidiosa, que foi com infiltrações, e essas infiltrações não é somente de famílias com 10 filhos cada família, que chegam todos os dias de avião ou no barquinho que atravessa o Canal da Mancha e vai para a Inglaterra. Não é só assim, foi uma infiltração das próprias instituições mesmo, as instituições europeias, instituições ocidentais, que foram infiltradas e para eles terem poder de escolha e trocar as leis dentro da Europa, né? De uma maneira
bastante insidiosa, que quando a gente se dá conta, já aconteceu e não podemos mais reclamar, porque a liberdade de expressão está acabando, né. Então, é isso, né, quer dizer, tem muito mais coisa para discutir sobre isso, mas eu queria convidá-los a assistir, se quem não viu ainda, no meu novo canal, quiser assistir essas entrevistas, né, elas estão faltando, assim, não ficaram totalmente finalizadas, porque infelizmente eu tive um pouquinho de problema técnico, que eu estou iniciando ainda nessa prática, né, de fazer os vídeos, e meu celular estava com pouco espaço e acabou não gravando toda a entrevista, tá. Mas assim, eu percebi até que isso foi com um certo alívio, assim, para os meus entrevistados, porque mais para o final das entrevistas eu fazia perguntas mais difíceis, assim, sobre a guerra, assim, mas não, eles falavam para mim: "Hamas não são terroristas, estão apenas defendendo o povo". Aí eu perguntava assim: "Mas eles, né, eles mataram muitas crianças, muitas famílias a sangue frio, torturaram as pessoas naquele ataque que foi feito em Israel, em 7 de outubro de 2023, né". E aí a resposta era sempre a negação: "Não, isso é mentira, não é mentira". Mas sim, mas não teve câmera que estava no corpo dos indivíduos do Hamas, né. Não, isso é tudo mentira, Israel inventou isso tudo para colocar todo mundo contra o Hamas, entendeu. Então, as narrativas são muito fortes, entendeu. E, é muito difícil abrir os olhos das pessoas, eles não gostam de discutir, eles têm que acreditar naquilo, porque é aquilo que é falado, entendeu, em todos os meios de comunicação, entre eles, e existe esse antissemitismo muito enraizado nessa cultura, né. Ok, então eu convido a todos para assistir essas entrevistas, né, que estão já no meu canal, e se inscrever no canal, que eu vou continuar a fazer outros vídeos sobre outros assuntos também. E foi bom, está sendo ótimo. Eu espero que estejam gostando e espero ouvir a opinião de todos. Obrigada.